E aí, rapaziada? E aí, rapaziada, como é que tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo em casa, trancado? Só estudando? Jura, né? Rapaziada, primeira coisa, rapaziada, hoje de tarde o professor Fábio não vai conseguir vir, cara. Ele teve um problema, acho que no carro dele, e ele não vai conseguir aparecer. Então eu vou dar os dois períodos, tá? Aqui, vou pegar o dele, tá? Não sei se semana que vem ele vai querer o dele de novo, tá? Então, daí semana que vem avisam vocês aí se vai, o professor Fábio volta com dois ou a gente divide um e um de novo, tá? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então hoje vocês vão ter o privilégio de ter dois períodos comigo. Imagina, olha só. Cameraman, tudo funcionando ali? Todo mundo vendo? Tá? Ficaram muito putos por eu dar dois períodos em vez do Fábio, alguém reclamou e me xingou, me chamou de filho da puta? Não? Ninguém? Não. Todo mundo. Então tá. Bom, pessoal, assim, ó. Eu preciso que vocês me relembrem onde é que a gente parou na aula de sexta-feira. É período de quem? De matemática? De matemática. De matemática. Eu preciso que vocês me relembrem, pessoal, onde a gente parou na sexta-feira. Se eu não me engano, foi em calor sensível e discutimos sobre capacidade térmica. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se a gente parou em capacidade térmica e calor sensível, eu vou terminar uma coisinha só que faltou a gente ver e daí depois eu vou para a parte de eletricidade, pode ser? E daí a gente dá uma parada na parte de calorimetria. Tranquilo? Então olha só. A gente lá na sexta-feira estava discutindo o seguinte, ó. Eu tinha definido com vocês maneiras de calcular calor. Foi na representação dos gráficos da capacidade. Isso, nos gráficos de calor sensível. Tá? Então olha só. A gente estava definindo o calor e eu falei para vocês que o calor ele pode aparecer de duas maneiras. Né? Lembrando que calor é aquela energia em trânsito, que naturalmente vai do mais quente para o mais frio. E eu falei para vocês que essa energia em trânsito ela pode ser calculada de duas maneiras diferentes. E para calcular ele, você vai ter que saber que tipo de calor que é. E eu falei para vocês que o calor ele poderia ser chamado de sensível. Sensível. Ou ele podia ser chamado de latente. Tá? E daí eu falei para vocês, o que define o calor ser sensível ou latente? Se o corpo ao receber calor sofreu uma variação de temperatura, ele é sensível. Agora, se um corpo ao receber calor mudar de estado, o calor então é o latente. Tranquilo? Então essa energia que migra de um corpo para outro, tá? Essa energia que migra de um corpo para outro pode aparecer de duas maneiras diferentes. Se o corpo receber calor e esse calor varia a temperatura dele, Tá verde, não dá para ver direito. não dá para ver direito? Se o corpo receber calor e mudar a temperatura dele, é sensível. Melhorou? Se o corpo ao receber calor mudar de estado, é latente. Tá? E daí, pessoal, na aula passada a gente começou a definir o que é uma coisa chamada de capacidade térmica. Preto e Preto e azul. Capacidade térmica. Lembra o que era capacidade térmica? Era aquela grandeza física que te dizia se o corpo era foda ou fácil de esquentar. Tranquilo? Eu falei isso aqui mais ou menos para vocês, né? Se eu tenho que dar muito calor para um corpo e ele esquenta bem pouquinho, é porque esse corpo tem alta capacidade térmica. E esse corpo é foda de esquentar. Tu tem que dar calor, dar calor, dar calor e ele subir meio grau. Agora, se tu dá um pouquinho de calor só, Oba, voltamos.
Voltamos, caímos, mas voltamos. Parei que o cameraman está ocupado. O que houve, cameraman? Tudo funcionando? Tá? Então eu estava falando para vocês ali, pessoal. Se eu dei pouco calor e a temperatura já variou bastante, então eu tenho uma baixa capacidade, corpo fácil de esquentar. Isso aqui tudo a gente viu na aula passada, pessoal. E a gente terminou na aula passada isolando o que? O calor para colocar aqui. E a gente viu então que o Qzão é igual a Czão vezes ΔT. Tá? Então, essa é uma maneira que eu tenho de calcular o chamado calor sensível. Eu pego a capacidade térmica do corpo, multiplico pelo aquecimento que ele teve ao receber calor e eu sei exatamente a quantidade de calor que esse corpo recebeu. Tranquilo? Uma coisinha que eu não falei para vocês aqui, pessoal, foram as unidades, tá? Olha só. Calor pode ser dado em joule ou caloria. Variação de temperatura pode ser dada em Kelvin ou Celsius. A tua capacidade térmica, pessoal, vai ter basicamente duas unidades que a URGS e o Enem adoram, tá? Se ele te perguntar as unidades do sistema internacional, vai ser joule por Kelvin. Mas a unidade que eles também gostam bastante de colocar é caloria por grau Celsius. Tranquilo? E outra coisa que a gente viu também na aula de sexta-feira foi como é que ficava o gráfico disso aqui. Eu falei para vocês que um gráfico que a URGS adora colocar é o gráfico de calor por variação de temperatura. Que daí tu sabe que isso aqui vai te dar uma reta inclinada. E como eu falei para vocês, que o ângulo te dá uma ideia da capacidade térmica do corpo. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Paramos aqui, se eu não me engano, na sexta-feira, né? Então tá, pessoal. O que faltou a gente ver isso aqui para completar a parte de calor sensível? Faltou a gente ver o seguinte, ó. Lembra lá o que era a capacidade térmica? É aquela grandeza que te diz que teu corpo é foda ou fácil de esquentar, tá? Uma das maneiras, pessoal, que eu tenho de medir a capacidade térmica do corpo é essa que eu mostrei para vocês. Eu dou calor para ele, meço o aquecimento dele e calculo a capacidade térmica, ok? Mas eu vou dizer para vocês, pessoal, que existe uma outra maneira de calcular a capacidade térmica. Essa não é a única maneira, existe uma outra maneira que eu vou levar vocês a chegarem nessa maneira, ok? Só fazendo experimento mental, tranquilo? Então, mas tu lembra, capacidade térmica te diz se teu corpo é foda ou fácil de esquentar. Fala, cameraman. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Te liga numa situaçãozinha. Vamos supor que vocês tenham dois blocozinhos de um mesmo material. Vamos supor que aqui eu tenho um bloco de ferro e aqui eu tenho um outro blocalhão enorme de ferro. Tá? Esse bloco tem pouca massa. Esse bloco tem muita massa. Te pergunto, pessoal, qual desses blocos é mais difícil de esquentar? Imagine que vocês quisessem esquentar esses dois blocos. Quando eu falo esquentar esses dois blocos, eu estou querendo dizer, imagina que vocês quisessem subir 1 grau a temperatura de cada um deles. Vocês concordam que esse bloco seria mais difícil de esquentar? O que tem mais massa? É só tu parar para pensar. É mais barbado tu esquentar uma gota d'água ou uma piscina? É mais barbado tu esquentar a gota d'água, né? A piscina é mais foda de esquentar porque tem mais massa. Então, olha só. Esse que tem mais massa é mais difícil de esquentar. Esse que tem menos massa é mais fácil de esquentar. Então, se esse é mais difícil de esquentar, Czão maior. Se esse é mais fácil de esquentar, Czão menor. Então eu posso dizer que o Czão ele é proporcional à massa do corpo. O Czão é proporcional à massa do corpo. Tranquilo? Então tá. Agora se ligue numa outra situação.
Vamos supor que vocês tenham dois blocos de mesma massa, tá? Mas um de alumínio e o outro de ferro. Ok? Eu tenho dois blocos com a mesma massa, só que um de alumínio e outro de ferro. Pessoal, pergunto, será que todas as substâncias têm a mesma facilidade e dificuldade para esquentar? Será que se tu tiver 1 kg de ferro, 1 kg de água, 1 kg de alumínio, para todos eles esquentarem 1 grau, tu vai ter que dar a mesma quantidade de calor? Não, né? Vai depender do material. Tem materiais que têm uma facilidade maior de esquentar e de esfriar. Tem materiais que são mais fáceis de esquentar e de esfriar. Isso quer dizer, além da tua capacidade térmica depender da tua massa, a tua capacidade térmica também depende do teu material. E essa dependência da facilidade ou dificuldade que o corpo tem de esquentar do material, eu vou dizer que depende de uma coisa chamada de calor específico sensível do material ou substância. Ok? Calor específico sensível do material ou substância. Então, olha só, pessoal. Toda substância pura vai ter um chamado calor específico sensível, que é o que te diz se essa substância é foda ou fácil de esquentar. O calor específico sensível de uma substância ou de um material, eu vou atribuir para ele a letra Czinho. Então não confundai-vos Czão com Czinho. Tranquilo? Então olha só, pessoal. Se a capacidade térmica de um corpo depende da massa, e se a capacidade térmica de um corpo depende do material, junta essas duas relações. Junta. Então, Czão é igual a M, Czinho. Essa é a outra maneira que eu tenho de descobrir se o corpo é foda ou fácil de esquentar. Então, olha só, dando uma recapitulada em tudo que a gente viu até agora, tá? Existem duas maneiras de tu descobrir se o corpo é foda ou fácil de esquentar. Primeira maneira, para tu saber se teu corpo é foda ou fácil de esquentar, tu vai pegar o teu corpo, vai dar calor para ele. E tu vai medir o quanto ele esquentou ao receber este calor. Tranquilo? Divide o calor dado pelo aquecimento, tu vai saber se ele é foda ou fácil de esquentar. Agora, outra maneira de tu saber se teu corpo é foda ou fácil de esquentar. Cameraman, vira para cá. Mede a massa do teu corpo. Mede a massa do teu corpo. Vê de que material ele é constituído. Se tu souber a massa dele e o material que ele é constituído, tu também sabe se o teu corpo é foda ou fácil de esquentar. Agora, pessoal, para fechar essa história de calor sensível, volta para cá. A outra maneira que eu tenho de calcular o calor sensível, pessoal, é o seguinte. Czão deu para ter, né? Já tinha visto. Mas Czão não é MCzinho? Czão não é MCzinho? É MCzinho, né? Então eu vou substituir, ó. Czão igual a MCzinho vezes ΔT. E daí, pessoal, vocês chegam na equaçãozinha. Eu acredito que todo mundo que já viu calorimetria na vida, tá? Óbvio que isso não vale para as pessoas que nunca viram, tá, pessoal? Mas para quem já viu calorimetria na vida, todo mundo deve ter visto que macete. Essa equação é bem conhecida. Tá, rapaziada? Dúvidas, pessoal, de como eu cheguei aqui? Dúvidas? Dúvidas? Vou dar 30 segundos para vocês escreverem dúvidas aí, tá, pessoal?
O cameraman ali está lendo as dúvidas ali. Tomando uma caipira, não estou brincando, tá, pessoal? Não é caipira, não é água. Mas à vontade. Theo, vamos lá. Explica de novo aquela parte anterior, por favor. Qual parte anterior? Tá. Aí diz assim, tem problema de escrever T minúsculo na temperatura? Não. Pessoal, a letra que você... T minúsculo é para tempo. Cara, a letra que tu vai usar para qualquer coisa é tu que sabe. Tá? Mas normalmente nos livros, T minúsculo é tempo e T maiúsculo é temperatura. Mas a letra que tu vai usar não faz muita diferença, tá? Por exemplo, ali quando a gente vê cinemática, eu posso chamar a posição de D, eu posso chamar a posição de S, eu posso chamar a posição de X. Isso não faz muita diferença a letra que tu vai usar. É muito mais importante o significado que tu vai dar para ela. Tá? Por exemplo, eu poderia ter utilizado como capacidade térmica, ao invés de cesão, sei lá, poderia ter utilizado qualquer outra letra. O importante é o significado que eu dou para aquilo ali. Eu saber que capacidade térmica está associado com a facilidade ou dificuldade de um corpo esquentar. Tranquilo? A fórmula é Q é igual a MC variação da temperatura. Isso. Q é igual a MCzinho delta T. Tá? A quantidade de calor que eu dou para um corpo é a massa do corpo vezes o calor específico sensível do material que constitui o corpo vezes a variação de temperatura que o corpo está tendo ao receber este calor. Tranquilo? Posso usar qualquer uma dessas fórmulas para achar o calor sensível? Qualquer uma. Daí vai depender do que o cara na prova vai estar te dando, né? Sim, qualquer uma. É a mesma coisa, tudo dentro de sensível aqui, tá, pessoal? É tudo dentro de sensível, tá? Vocês sabem como é que eu leio isso aqui? Vamos ler essa equação comigo, então. Vamos ler, tá? Em vez de vocês simplesmente aprenderem que macete, entende o que essa merda está querendo dizer, ó. Se eu tenho um corpo de massa M, feito de um material cujo calor específico é 6. Se esse corpo estiver esquentando ΔT, é porque ele recebeu um calor que é... Eu vou ler de novo a equação com vocês, tá? Se eu tenho um corpo de massa M, feito de um determinado material, cujo material tem um valor de calor específico é 6. Se ele esquentou ΔT, é porque ele recebeu uma quantidade de calor que é isso que essa equação está me dizendo. A capacidade térmica é relacionada só ao calor sensível? E com a massa. Ó. A capacidade térmica ela se relaciona com o calor sensível? Sim, mas também se relaciona com a massa do corpo. Para pensar, ela não pode ter uma relação só com o calor específico sensível. Tanto que eu te dei o exemplo da gota d'água e da piscina. Imaginem, se tu tem uma gota d'água e uma piscina, o material não é o mesmo? O material é o mesmo, né? Então o Czinho é o mesmo. Mas o que é mais foda de esquentar? Uma gota d'água ou uma piscina? A piscina, né? Por que a piscina é mais foda de esquentar? Porque tem mais massa. Se tem mais massa, C é maior. Mas sim, o que tu me perguntou está certo. A capacidade térmica ou facilidade e dificuldade do corpo esquentar depende do calor específico sensível? Sim, depende. Depende do material. Mas também depende da massa. Deu para entender? Agora tem alguém que pediu a capacidade térmica relacionada só ao calor sensível. Tem como fazer um exercício? O problema é que na explicação não vem as dúvidas na hora de fazer o exercício. Daí tem que pegar uma questãozinha. Um exemplo, ela pediu para fazer um exercício como exemplo. Um exercício como exemplo? Quem eu posso pagar? Tu tirou foto para onde já? Já tirei foto. Deixa eu só tirar foto aqui. Tu botou mais essa outra aqui, já pode pagar. Posso apagar tudo, pessoal? Vou apagar tudo, tá?
Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu te dei isso aqui, ó. Ó, vamos supor que eu te diga assim, ó. Tá aqui a curva de aquecimento de um corpo, tá? Vou te dar um exemplo qualquer, tá? Imagina que tá aqui a curva de aquecimento desse apagador, tá? Desse apagador aqui. Tranquilo? E daí eu te digo que esse apagador aqui tem 100 gramas. 100 gramas. Apagador. 100 gramas. Tá aqui o gráfico da curva de aquecimento dele. Eu te pergunto, qual o calor específico sensível desse material? Ok? Quando eu te falo em curva de aquecimento, eu te falo no gráfico que me aparece no momento em que eu começo a dar calor para esse corpo. Quando tu olha para um gráfico desses aqui, o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que, ó, calor, temperatura, tá? Então eu tive de dar 100 joules para esse cara ter tido uma variação de temperatura de 10 graus. Então, ó, eu dei 100 joules para a temperatura dele ter subido 10 graus. E aí, se eu te perguntar o calor específico sensível daquele material, se eu tenho CQzão e eu tenho ΔT, eu encontro a capacidade térmica. Então eu vou ter 100 joules por 10 graus Celsius. Isso vai me dar 10 joules por grau Celsius. O que isso quer dizer? Qual o significado dessa grandeza aqui? Que para a variação dele de temperatura dele ser 1 grau, eu tenho que dar para ele 10 joules. Então, a cada 10 joules que eu dou, ele sobe 1 grau a temperatura. Tá, mas agora que tu sabe o Czão, fica barbada de calcular o Czinho, né? Ó, Czão igual a ele, Czinho. Se eu sei o meu Czão, 10 joules por grau Celsius. Se eu sei a massa do corpo, eu descubro o meu Czinho. Vai dar 10 joules por 1 grau Celsius sobre 100 gramas. Dá para cortar. 1 dividido por 10 é 1. 0,1 joule por grau Celsius. Assim, achei o Czinho do corpo. Aí tá, aqui eu estou te dando um exemplo de questão onde é gráfico, tá, pessoal? Tem questões que não caem gráficos. Tem questão que ele te diz tudo isso no enunciado, então daí vai depender muito. Tranquilo? Aqui eu te dei um exemplo de questão em que aparece gráfico. Oi? Dá para fazer direto pelo QMCT? Que? Igual a MC ΔT. ΔT? Dá para fazer direto também. Tu tem isso aqui. Tu tem isso aqui. Tu tem a massa do corpo. Calcula isso aqui. Foi, na verdade, foi o que eu fiz, né? Porque, na verdade, eu calculei essa razão primeiro, ó. Mesma coisa.
Deu para entender? Ó, o que eu fiz, ó? Eu tirei do gráfico isso aqui, mesmo raciocínio. Ó, eu tirei do gráfico isso aqui, ó. Isso aqui eu tirei do gráfico. A massa está aqui. Tranquilo? Qual a massa? Qual a unidade da capacidade térmica mesmo? Ó. Deixa eu trazer o fio para cá. Pera aí. A capacidade térmica, eles podem utilizar duas unidades, tá, pessoal? Normalmente, o que mais aparece, não quer dizer, tá? As unidades, elas podem mudar, pessoal. O Enem, ele faz uma salada de unidades, tá? Mas, normalmente, para a capacidade térmica, ó, tu tem calor e variação de temperatura. Calor é energia, tá, rapaziada? Energia é joule ou caloria. Que o que normalmente aparece, pessoal, existem várias unidades de energia. Várias. Normalmente aparecem aquelas duas. Temperatura, o que normalmente aparece? Celsius e Kelvin. Tá. Se ele te pergunta no sistema internacional, sistema internacional é essa aqui e essa aqui, ó. Se ele te perguntar no SI, joule por Kelvin. Tá, mas depois o resto, pessoal, ele pode colocar qualquer variação. Ele pode colocar joule por Celsius, ele pode colocar caloria por Celsius, ele pode colocar caloria por Kelvin, vai depender. Daí tu vira aqui uma... vai cavalo, tá? Mas normalmente, não quer dizer, tá? Não quer dizer. Ele pode misturar unidades ali no meio, tá? Vamos para circuitos? Vamos para circuitos? Ali no exercício não está joule por Celsius? Sim. Sim, mas pode aparecer. Ó, pessoal, foi o que eu falei com vocês. Ó. Olha aqui. Ó, vira a câmera aqui. Aí tu me perguntou se tinha que passar para Kelvin. Não. Ó, vocês só vão passar por uma determinada unidade, pessoal, quando eles pedirem para vocês no enunciado. Já entenderam? Mas olha só, todas as combinações eu posso ter ali como unidades. Todas. Pensa todas, tá? Ó, eu posso ter joule por Celsius? Pode. Eu posso ter joule por Kelvin? Pode também. Eu posso ter caloria por Celsius? Pode também. Eu posso ter caloria por Kelvin? Pode também. Tu pode ter joule por Fahrenheit? Olha, pode. Tu pode ter caloria por Fahrenheit? Pode também. Tu pode ter outra unidade de energia, tá? Joule ou caloria tem eletronvolt. Eu posso trabalhar eletronvolt por Celsius? Pode. Também unidade de energia? Pode. Desde que em cima seja uma unidade de energia e embaixo uma unidade de temperatura. Agora, o que eu falei para vocês? Se ele te pergunta nas unidades do sistema internacional, daí não tem arrego. Tu vai ter que usar essa aqui. Essa é uma das que costuma cair bastante, mas não necessariamente tenha que cair essas duas. E para fazer mais um exemplo. Não está meio confuso. Tá. Eu vou apagar aqui. Hã? Tu tem um livrão da URGS aí? Não tem. Putz, grille, cara.
num sistema internacional. Não, vamos pegar um aqui. Ó. Vamos supor que tem uma massa de 1 kg. Explica como passa daí para Kelvin desse exemplo. Ah, então vocês querem mudança de unidade? Ó. Como é que vocês fazem para mudar de unidade ali, pessoal? Um exemplo bem clássico de mudança de unidade que a gente pode trabalhar com isso aí, que já foi questão da URGS. Tá? Qual a unidade do Czinho? Eu vou deduzir com vocês a unidade do Czinho, tá? Ó. Qzão igual a M, Czinho delta T, ok? Então, para eu entender a unidade do Czinho, eu vou isolar ele, tá? Então, Czinho igual a M, Qzão sobre M delta T. Ok? Já tem isso aqui, tá? Czinho igual a Qzão, M delta T. Passei o M dividindo, passei o delta T dividindo. Então, eu isolei o Czinho. Tá. O que vocês têm de unidade para calor? O que vocês têm de unidade para calor? Joule e caloria, né? Joule e caloria. O que vocês têm de unidade para massa? Para massa. Quilograma e grama. O que vocês têm de unidade para temperatura? Kelvin e Celsius. Tranquilo? Basicamente, o que você tem de unidades, as mais usuais são essas. Tá? Poderia aparecer massa em tonelada, poderia aparecer a massa em miligrama, poderia aparecer a massa em micrograma, tá? Mas normalmente isso aqui é em quilograma ou grama. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concorda? Coloque em sim aí então, sim. E todo mundo sabe que pode aparecer outras unidades que não são essas? Sim? Sim? Botaram sim aí? Cameraman, sim? Sim. Então tá. Quais as unidades que costumam aparecer o Czinho? Quais que normalmente caem em prova? Cai assim, ó. Eu tenho que ter uma unidade de energia, por uma de massa, por uma de temperatura. Então, primeira, joule por quilograma Kelvin. Deixa eu escrever de novo, isso aqui ficou torto. Joule por quilograma Kelvin. Essa unidade é muito usual para o Czinho. Você sabe por que essa unidade é muito usual para o Czinho? Porque é a unidade do sistema internacional. Eu tenho a unidade de energia no sistema internacional, que é o joule. Eu tenho a unidade de massa em quilograma, que é o quilograma, e a unidade para temperatura, que é o Kelvin. Ok? Todo mundo entendeu como é que eu cheguei nessa unidade aqui? Do Czinho? Tranquilo? Tá. É a unidade mais usual? Não, não é. Tem uma mais usual, que não é do sistema internacional. Que é essa aqui, ó. Caloria, grama, Celsius. Caloria por grama, grão Celsius. Tranquilo? Só para vocês terem uma ideia como essa unidade ela é mais usual, se eu perguntar para vocês, alguém sabe o valor específico sensível da água? Vê se alguém sabe aí, cameraman. O calor específico sensível da água, alguém sabe? O calor específico sensível da água, alguém sabe? O quê? O quê? Joule por quilograma Kelvin ou caloria por grama grau Celsius? É o quê? É uma caloria por grama grau Celsius. Ó, o C da água é uma caloria por grama grau Celsius. Tranquilo? Vocês veem que a unidade mais usual não é a unidade do sistema internacional. Tá, mas volta para cá. O que a URGS te pediu? Para passar daqui para cá.
A URGS queria passar daqui para cá. Uma mudança de unidade. Tá, pessoal, vocês podem fazer ponto a ponto, né? Afinal de contas, aqui eu tenho um joule, aqui eu tenho 1 quilograma e aqui eu tenho 1 Kelvin. Todo mundo entendeu como é que é a questão? Vamos passar para lá, caramba? Posso pagar lá? Então tá. Tem certeza que já tirou a foto aqui, não? Não. Já tirou ou não tirou? Então, olha só, pessoal. Eu quero passar... Eu quero passar de joule por quilograma Kelvin. Eu quero passar para caloria por grama grau Celsius. Então tá. Vamos supor que eu tenha um aqui, um aqui, um aqui. Pessoal, é só trocar 6 por meia dúzia. É só tu trocar 6 por meia dúzia. E como é que tu faz isso? Bom, uma caloria equivale, um joule equivale a quantas calorias? Olha, o que normalmente eles dão nas provas para vocês é o seguinte, ó. Que uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, o que você tem que fazer? Um joule vai valer X. Tranquilo? Como é que a gente resolve isso aí? Regra de 3. Então eu vou ter X vezes 4,2 joules igual a uma caloria vezes 1 joule. Corta joule, X equivale a 1 dividido por 4,2 calorias. Oi, pai, eu escrevi outra coisa. X equivale a uma caloria dividido por 4,2. Ok? Todo mundo entendeu? Então, ó, eu não tenho um joule aqui, né? Quero passar para caloria. Tem que dividir por 4,2. Então vai aparecer um 4,2 aqui dividindo tudo isso aqui, tá? Agora, 1 quilograma. São quantas gramas? 1 quilograma são 1000 gramas. 1 quilograma são 1000 gramas. Então eu vou substituir esse 1 quilograma por 1000 gramas. Ok? Por definição, caloria é 4,2. É 4,2 joules. Tá? E agora, pessoal, esse 1 Kelvin. Pessoal, que esse 1 Kelvin aqui fudeu todo mundo. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma variação de temperatura. É uma variação. Então, olha só. Se eu colocar a escala Celsius e a escala Kelvin aqui, vocês lembram que as variações eram iguais? Eu ia de 0 a 100, 273, 373. Então, aqui quando eu vario 100, eu vario 100. Se aqui eu variar 10, aqui varia 10. Se aqui eu variar 1, aqui eu vario 1. Isso aqui é uma variação de temperatura. Então, se eu variar 1 Kelvin, eu também vou variar 1 Celsius. Então tá, fecha tua continha. Como é que eu passo de joule por quilograma Kelvin para caloria por grama Celsius? 1000 vezes 4,2. Tá. É só eu dividir por 4.200. Então, se eu quiser passar daqui para cá, ó, divide por 4.200. Se eu quiser passar daqui para cá, multiplica por 4.200. É o fator inverso. Mas assim, pessoal, ó, rapidinho.
Isso foi uma questão que caiu na URGS, que te exigia essa passagem de unidade aqui. Tá? Não sei se deu para clarear como é que faz para passar de unidade. Vocês vão ter que trocar uma unidade por uma unidade. Ou assim, ó, eu estou decorando esses números aqui. Vira a câmera para cá, a câmera vem. Vocês vão querer ficar decorando esse número aqui? Não, né? Não vamos decorar, né? Todo mundo concorda? Ó, dúvidas? Não entendi muito porque um Kelvin é 1 grau Celsius. Não entendeu? Olha só, olha aqui. Volta pra cá, Leandro. Volta pra cá. Ó. Olha pra cá, ó. C é igual a Qzão M delta T, né? Tu tá vendo que esse delta T é uma variação de temperatura. Ele não é uma temperatura, ele é uma variação. Tá? É tu subir 1 grau. Hã? São escalas centígradas. Isso, são escalas divididas em 100 graus. As duas têm a mesma divisão. Então, quando uma varia 1 grau, a outra também varia 1 grau. Olha, foi que nem eu te coloquei aqui, ó. Vira pra cá, ó. Quando eu venho aqui, ó, de 0 para 100, eu variei quanto? 100, né? Aqui eu também variei 100, né? Se eu variar de 0 para 10, eu não variei 10 aqui? Eu vou ter que ir de 273 para 283. Porque aqui também vai ter que variar 10, ó. A variação é a mesma. A variação. E só para recapitular, isso que está aqui embaixo é uma variação. Ele não é uma temperatura exata, ele é uma variação. Todo mundo entende a diferença entre uma temperatura exata e uma variação de temperatura, né? Ou não? A diferença entre uma temperatura exata e uma variação são coisas diferentes, né? Todo mundo concorda? Vamos para circuito? Questãozinha boa essa da URGS, né? Para passar de uma unidade para outra. Tá? Vamos adiante, rapaziada? Quanto tempo eu tenho aí, cameraman? O primeiro período já encerrou, quer dar uns 5 minutinhos para tomar água. Vamos dar 5 minutinhos? E dilatação térmica. Não, dilatação térmica é lá no final de termologia. Tá? A gente vai ver, mas no final de termologia. A gente tem muita coisa. Pessoal, a gente tem que ver calor latente, a gente tem que ver gases, a gente tem que ver termodinâmica, daí depois eu vou ver com vocês a dilatação térmica. Tá? 5 minutinhos para tomar uma água? 5? Pode ser? Então tá. Já voltamos. O que é, Leandro? Já voltamos. Já voltamos. Vamos para a eletricidade? Vamos dar uma olhadinha em eletrodinâmica? Entrar em circuitos ali? Senão a gente vai deixar a física 3 de canto, pessoal. E a gente precisa andar em todas as frentes, né? Tá? Então, olha só, vou começar o assunto até agora que eu não discuti, tá, com o pessoal, com vocês, tá? A gente discutiu a cinemática na física 1, a gente discutiu calorimetria ali, física 2, e vamos para a eletricidade agora, tá? Que seria então um outro assunto, tá? Então, pessoal, vamos ver os conceitos básicos de eletrodinâmica. Tá? Eletrodinâmica. E pessoal, com o que vai estar trabalhando eletrodinâmica? Eletro me dá uma ideia de elétron, que vai estar associado à carga elétrica, e dinâmica em movimento. Tá? Então a eletrodinâmica é o contrário da eletrostática. Eletrostática, tu vai ter as tuas cargas paradas. Eletrodinâmica, tu vai ter as tuas cargas em movimento. Mas a questão é a seguinte, pessoal. Antes da gente sair discutindo carga se movendo, carga parada, primeiro vamos discutir o que é carga. O que é carga? Olha só. Carga elétrica. O que vem a ser essa coisa chamada de carga elétrica, pessoal? Bom, a carga elétrica, rapaziada, é uma propriedade de algumas partículas. É uma propriedade da matéria.
Se a gente for lá ver um modelo atômico de Bohr, eu não vou entrar agora em modelos atômicos mais modernos, tá, pessoal? Mas se tu pensar, por exemplo, no modelo atômico de Bohr, o que o modelo atômico de Bohr ele te diz? Ele te diz que tu tem lá o teu núcleo constituído por prótons e nêutrons, e tu tem lá na tua eletrosfera os teus elétrons. Ok? Então, o modelo de Bohr vai me dizer mais ou menos uma coisa assim, né, pessoal? Então, a gente tem lá o nosso átomo, ele tem elétrons, prótons e nêutrons. Pois bem, pessoal, dentro dessas partículas, pelo menos dentro de duas delas, existe uma coisa chamada de carga elétrica, que é uma propriedade da partícula. Como, por exemplo, massa. O teu próton tem massa? O teu elétron tem massa? Sim, essas partículas têm massa, tá, pessoal? Se eu não me engano, a massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas. A massa do próton é 1,6 vezes 10 na menos 27 quilogramas. Então essas partículas elas têm massa. E graças à massa que elas têm, surge uma série de fenômenos associados à massa. Por exemplo, corpos massivos colidem, corpos massivos ocupam lugar no espaço, corpos massivos se atraem de maneira gravitacional, corpos massivos sofrem com uma coisa chamada de inércia. Só que aí que está, pessoal. Além dessas partículas terem massa, elas têm uma outra coisa, chamada de carga. E graças a essa propriedade, carga, surgem os fenômenos elétricos. Então, por exemplo, graças à massa, surgiam os fenômenos gravitacionais. Graças à carga, surgem os fenômenos elétricos. Tá, mas qual a carga dessas partículas? Bom, pessoal, primeiro, o nêutron não tem carga. O nêutron é uma partícula que só tem massa. Agora, o próton e o elétron vão ter uma carga de mais 1,6 vezes 10 na menos 19, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Vocês estão vendo que essas cargas são iguais em valor, só muda o sinalzinho, né? E qual a unidade, pessoal, que a gente utiliza para medir carga elétrica? O chamado Coulomb. Então, Coulomb. Tranquilo? Então, essa é a carga de um próton, essa é a carga de um elétron. Pergunto, pessoal, para vocês, é uma carga grande ou pequena? 10 na menos 19. Isso aqui é uma carga grande ou pequena? Muito pequena. Vocês concordam? É uma carga muito pequena. Se eu fosse abrir esse número por extenso, pessoal, vamos abrir a carga do elétron por extenso. Eu vou ter 19 zeros na frente do número. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16 coulombs. Essa é a carga de um elétron. Tranquilo? E aí que está, pessoal. Se a carga de um elétron é essa aqui, quantos elétrons eu preciso ter para ter um coulomb de carga? Vocês concordam que um coulomb não é um elétron? Um coulomb não é um elétron. Um elétron tem muito menos do que um coulomb. Que nem um elétron não tem 1 quilograma. Um elétron não tem 1 quilograma, ele tem muito menos que 1 quilograma. Mas agora a pergunta que eu faço para vocês é: quantos elétrons eu tenho que ter para ter um coulomb? Vamos fazer uma continha simples? Ó, se um elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, para eu ter um coulomb, quantos elétrons eu preciso ter? Eu vou fazer uma regra de 3. Um elétron tem isso aqui de carga. Para eu ter um coulomb, quanto eu preciso? Vou chamar então isso aqui de X, tá? Só vocês podem fazer essa conta aqui, tá? Eu vou começar ela, tá? Então vocês vão ter X vezes 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs igual a 1 elétron vezes 1 coulomb, tá?
Coulomb corta com Coulomb. Esse x fica aqui e vou mandar esse 1,6 vezes 10 na menos 19 para o lado de lá dividindo. Esse 10 na menos 19 vai lá para cima trocando o sinal. Dividido por 1,6 vai dar 0,6. Que vai me dar 6 vezes 10 na 18 elétrons. Então, pessoal, volta para cá. Se um elétron tem isso aqui de carga, para eu ter um Coulomb, eu tenho que ter 6 vezes 10 na 18 elétrons. Ok. Deu para entender, pessoal? Então, assim, ó, vocês vão ver que no decorrer de eletrodinâmica, eu vou falar muitas vezes para vocês, porque eu tenho 1 Coulomb de carga. Porque eu tive 1 Coulomb de carga passando pelo fio. Pessoal, quando eu falar em 1 Coulomb de carga, vocês não vão me pensar que é um elétron. 1 Coulomb de carga, 1 Coulomb de carga, é esse mundaréu de elétrons aqui. Só para vocês terem uma ideia, vamos fazer uma analogia, tá? Imaginem que cada pessoa do planeta fosse um elétron. Aqui. Valeu. Porque fica 18 centímetros. Para aí. Deixa eu bater aqui mesmo. Até aqui todo mundo entendeu? Até aqui, ó. Sim? Até aqui todo mundo entendeu? Então tá. Eu posso passar esse 10 na menos 19 para cima, né? Então vai ficar 1 vezes 10 na mais 19 elétrons dividido por 1,6. Todo mundo entendeu essa passagem aqui, ó? A potência negativa embaixo vai para cima mudando o sinal. Ok? Então, se estava embaixo 10 a menos 19, vai para cima 10 a mais 19. Agora, quanto dá 1 dividido por 1,6? 1 dividido por 1,6. Façam aí. 1 dividido por 1,6. 1 dividido por 1,6 vai dar aproximadamente 0,6. Se não me engano, dá 0,675, alguma coisa do gênero. Vezes 10 na mais 19 elétrons, né? Agora esse 10 na mais 19, eu vou passar essa vírgula para cá, ó. Daqui para cá, ó. Então eu vou comer 1 aqui em cima na potência. Então isso aqui vai dar 6 vezes 10 na 18, ó. Entenderam o que eu fiz ali ou não? Deu para entender? Cameraman? Deu? Então, pessoal, voltando. A analogia que eu queria fazer era essa. Vamos supor que cada pessoa do planeta vira num elétron. Eu me transformo num elétron, o cameraman vira um elétron, tu que está assistindo aí vira um elétron. Todo mundo vira um elétron na Terra. Pessoal, se cada humano fosse um elétron, tu não teria 1 Coulomb de carga no planeta. Não tem 6 vezes 10 dá 18 humanos no planeta, pessoal. O que tem quanto? Está 7 bilhões de pessoas, se eu não me engano? 7 bilhões. Isso aqui é muito maior do que 7 bilhões. Então, quando eu falar para ti assim, ó, pessoal, eu tenho aqui um fio, e eu tenho 1 Coulomb cruzando esse fio. 1 Coulomb não é um elétron. 1 Coulomb é 6 vezes 10 na 18 elétrons. Ok, pessoal, 1 Coulomb é um exército de elétrons. É um batalhão de elétrons. Essa informação vai ser importante para nós daqui a pouco. Tranquilo? Então, pessoal,
toda a parte de eletricidade, ela vai estar em cima dessa coisa chamada de carga elétrica. Tá? E a carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron são essas aqui. Outra coisinha, pessoal, como eu falei para vocês que a gente estava em cima do modelo atômico de Bohr, tanto o próton, quanto o elétron, quanto o nêutron para o Bohr vão ser partículas indivisíveis. Isso quer dizer, eu não tenho como pegar um próton e rachar ele no meio. Eu não tenho como pegar um elétron e cortar ele no meio. Tanto o próton quanto o elétron para o modelo de Bohr são partículas indivisíveis. Ok? De tal maneira que essa e essa são as menores quantidades de carga que tu pode ter. Tranquilo? O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, em nenhum momento, tu pode ter uma carga de 0,8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Tu não pode ter isso aqui de carga. Porque isso aqui é carga da metade de um próton. Só que o próton, ele não pode ser dividido. Então aquilo ali tu não pode ter. Eu não tenho como ter uma carga de 1,0 vezes 10 na menos 19 coulombs. Porque isso aqui é uma carga fracionária de um próton. E o que eu acabei de dizer para vocês? Que nem próton, nem elétron, nem nêutron, para o modelo de Bohr, são partículas fracionárias. Então, a menor quantidade de carga que tu possa ter, sempre vai ser ou mais 1,6 vezes 10 na menos 19, ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Essa é a menor quantidade de carga que tu pode ter. Tranquilo? Bom, se a minha carga elétrica tem uma quantidade mínima para existir, eu digo então que carga elétrica é uma grandeza quantizada. Ai, caralho! O que é uma grandeza quantizada? Pessoal, uma grandeza quantizada é uma grandeza que existe em pequenas quantidades mínimas. Isso é uma grandeza quantizada, tá? Carga elétrica é uma grandeza quantizada. Existe em pequenas quantidades. Tranquilo? E a menor quantidade que dá para se ter de carga elétrica é a carga elétrica de um único próton ou a carga elétrica de um único elétron. Beleza? Agora uma coisinha, pessoal, para terminar essa parte inicial de carga elétrica. Repete o que é uma grandeza quantizada. Hã? Repete o que é uma grandeza quantizada. Uma grandeza quantizada? A grandeza quantizada é aquela grandeza que existe em pequenas quantidades mínimas. É a grandeza que existe em pequenas quantidades mínimas. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma grandeza quantizada. Tá lá? Quer ver um exemplo, pessoal, de uma grandeza quantizada? Dinheiro. Dinheiro é uma grandeza quantizada. Tá? Só vou dar um exemplo para vocês de uma grandeza quantizada. Todo mundo voltou e todo mundo me vendo? Todo mundo me vendo? Olha ali, cameraman. Cameraman, está me vendo? Só vou dar um exemplo de uma grandeza quantizada, tá? É dinheiro. Tranquilo? Dinheiro. Tá? Vamos supor que hoje, a partir de hoje só existam notas de 10 reais. Ok? Então a quantidade mínima de dinheiro que se tem é 10 reais. Certo? Então tá. Pergunto. E aquele teu amigo que estava te devendo 45 pila?
se a partir de hoje só existem notas de 10 reais? Olha, aquele teu aluno que estava te devendo 45 pila, ou ele vai te dar 4 notas de 10 reais e vai te pagar 40, ou ele vai te dar 5 notas de 10 reais e vai te pagar 50. Ele não vai ter como pagar 45. Todo mundo concorda? O dinheiro é um exemplo de grandeza quantizada. Tu não pode ter qualquer valor. Tu tem que ter valores exatos. E esses valores exatos sempre vão ter que ser múltiplos de quem? Da tua quantidade mínima. Por exemplo, eu também posso dar 3 notas de 10 reais, onde eu vou ter 30. Eu posso dar 2 notas de 10 reais, onde eu vou ter 20. Eu posso dar 1 nota de 10 reais, onde eu vou ter 10. Eu posso dar 6 notas de 10 reais, onde eu vou ter 60. Esse é um exemplo de grandeza quantizada. Tu não pode ter qualquer valor. E outra coisa, a quantidade de dinheiro total que tu tem sempre vai ser o teu número de notas vezes 10 reais, que é o teu dinheiro mínimo. Isso é um exemplo de uma grandeza quantizada. Deu para entender? A mesma coisa acontece com carga. Como é que eu posso fazer para calcular a quantidade de carga total que o corpo tem? Carga não é uma coisa quantizada? Então, olha a lógica. A quantidade total de uma grandeza quantizada é o número de coisas que eu tenho dessa grandeza vezes o valor mínimo dela. Como é que eu faço para calcular a quantidade de carga elétrica que o corpo pode ter? É o número de partículas carregadas que eu tenho vezes a chamada carga elementar, que é a carga mínima. Pessoal, é o mesmo raciocínio. Olha aqui. Valor mínimo de dinheiro, valor mínimo de carga. Quantidade total, quantidade total. Número de notas, número de partículas carregadas. Essa é a lógica de grandezas que são quantizadas. Tá? Vê ali, cameraman, se tem dúvida. Dúvidas, pessoal, de grandezas quantizadas. Quem me fez a pergunta aí sobre grandeza quantizada? Não consigo ver direito qual é o valor mínimo da carga. O valor mínimo da carga, aqui, ó, vem aqui. O valor mínimo da carga aqui, ó. Carga do próton, carga do elétron. É 1,6 vezes 10 a menos 19 menos 1,6 vezes 10 a menos 19, ó. Essa é a carga mínima. A chamada carga elementar. Tá? Tranquilo? Dúvidas, pessoal, sobre isso aí? Barbadinha, né? Eu estou aprendendo mais ou menos, eu estou tentando mostrar para vocês o que é carga elétrica, pessoal. O que é carga? Tá? Posso apagar? Vou apagar. Então tá. Agora, pessoal, que eu sei o que é carga, eu consigo conceitualizar o que é corrente elétrica. E entramos em eletrodinâmica. Então, olha só. Corrente elétrica. Tá, pessoal. Primeira grandeza, e digo para vocês uma das grandezas mais importantes da eletrodinâmica, pessoal, o conceito de corrente elétrica. O que vem a ser corrente elétrica? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que vocês têm um fio, tá? Um fio. Fala, cameraman. O que a massa tem a ver com isso? Não, nada. A massa é uma outra propriedade da matéria. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quando vocês olham para um elétron, ok? Quando tu olha para um elétron, o que tu pode medir dele? Já parou para pensar? O que tu pode medir de um elétron? Tu pode medir a massa dele, tu pode medir a carga dele,
tu pode medir o spin dele, tu pode medir se ele tem cor ou se ele tem sabor, tá? Que são propriedades quânticas de um corpo. Eu só coloquei a massa ali para tu perceber que para cada característica que o teu corpo tem, vai ter uma série de fenômenos associados a ele. Eu vou te dar um exemplo. Referente à massa, o teu elétron colide e tem inércia. Referente à carga elétrica, o teu elétron pode ser atraído ou repelido por outra partícula que tem carga elétrica. Referente ao spin, ao giro, o teu elétron tem propriedades magnéticas ou não tem propriedades magnéticas. Então, quer dizer, cada característica, massa, carga, spin, vai estar associado a uma série de fenômenos. Os corpos que têm massa sofrem os fenômenos gravitacionais. Os corpos que têm carga sofrem os fenômenos elétricos. Por exemplo, o nêutron, tá? Olha o nêutron. Eu acabei de colocar aqui no quadro próton, elétron e nêutron, né? O nêutron não tem carga, né? O nêutron não tem carga. Então ele não sofre fenômeno elétrico. Mas o nêutron tem massa. Então o nêutron sofre os fenômenos gravitacionais. Por isso eu coloquei a massa ali no quadro, tá? A massa não tem nada a ver com o fenômeno elétrico. Eu só coloquei como sendo uma comparação de características de um corpo e um fenômeno referente a essa característica. Pode explicar o que está escrito na segunda equação em azul, na carga quantizada? Peraí, segura aí, deixa eu mudar. Olha só. Vamos pensar que eu tenho isso aqui, ó. Ó, vira pra cá. Vamos supor que tu tenha um próton. Qual a carga total de um próton? 1 vezes a carga do próton, né? 1 vezes... Todo mundo concorda? Tá, agora se eu te perguntar, e se tu tiver 2 prótons, qual a carga de 2 prótons? Todo mundo concorda? E se eu tiver 5 prótons, qual a carga de 5 prótons? A carga total de 5 prótons vai ser 5 vezes Tá, mas e se eu disser agora que tem N prótons? N prótons. Qual a carga de N prótons? Tá vendo essa equação aqui? Tá vendo essa equação aqui? Sim? Tá vendo essa equação aqui? Tá vendo? É a mesma. É a mesma. Só que a diferença... eu vou pagar. É que eu estou chamando isso aqui de carga elementar. Sacou? É a mesma equação. É a mesma equação. Só que aquilo ali eu estou dizendo que é carga elementar. Tranquilo? Cameraman, o que eu faço? Apago aquilo lá agora? Não. Deixa aquilo lá? Pode começar aí. Tá. Então, olha só, pessoal. Então, vamos tentar mais ou menos definir essa coisa chamada de corrente elétrica. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um fio condutor. Fio condutor. Tá. Pessoal, primeiro, o que é um fio condutor? Se vocês lembrarem lá das aulas de química, vocês vão ver que os metais são chamados de condutores, porque os metais têm uma coisa chamada de elétrons livres, ou chamado mar de elétrons, né? Que está presente nas chamadas ligações metálicas. Então tem um monte de elétron que está muito fracamente ou nem está ligado com átomo nenhum, eles fazem parte da estrutura.
E a princípio, pessoal, esses elétrons eles estão num movimento caótico, randômico. Um está indo para lá, outro está vindo para cá, outro está indo para cima, outro está indo para lá, outro está indo para lá, e assim por diante. Bom, se eu conseguir convencer esses caras todos a se mexerem para o mesmo lado, vamos supor que eu consiga fazer isso aqui, ó. Elétron vai para lá, elétron vai para lá, elétron vai para lá, elétron vai para lá, elétron vai para lá. Se eu conseguir ordenar o movimento dos elétrons livres de um material condutor, eu digo que eu acabei de criar essa coisa chamada de corrente elétrica. Então, qual a definição de corrente elétrica, pessoal? É um movimento ordenado de elétrons de um fio. Se eu pegar os elétrons de um fio e criar um movimento ordenado, eu crio essa coisa chamada de corrente elétrica. Mas agora uma coisinha. Como é que eu vou convencer os elétrons a irem para lá? Tipo, eles não vão querer ir para lá porque eu quero. Vou fazer um pensamento positivo, elétrons vão para a direita. Eles não vão fazer isso, né? Eu tenho que convencer eles a se mexerem para o lado de lá. E elétron, pessoal, que é partícula negativa, gosta de quê? Vamos ter que lembrar de uma coisa chamada de lei de Dufay. Pessoal, para quem não lembra, a lei de Dufay é chamada lei dos opostos. Vou botar aqui, ó. Lei dos opostos. Alguém lembra do que diz a lei dos opostos, a lei de Dufay? Os opostos se atraem. Se eu tiver um corpo positivo perto de um positivo, repele. Se eu tiver um negativo perto de um negativo, repele. Se eu tiver um positivo perto de um negativo, atrai. Só que vocês sabem qual é a natureza dessa força que o Dufay está falando? É uma força de natureza elétrica. Isso aqui é uma força elétrica, força elétrica, força elétrica, 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 elétrica. Não é uma força referente à massa das partículas, mas referente à carga das partículas. Então, olha só, eu sei que os meus elétrons são negativos. Elétron que é negativo gosta de quê? Partícula positiva. E é repelido por outra negativa. Então, como é que eu vou convencer esses elétrons a irem para a direita? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou botar uma carga positiva aqui. Eu vou colocar uma carga negativa aqui. Esses elétrons vão ser atraídos por essa positiva, repelidos por essa negativa, ganhando um movimento preferencial para a direita. Ah, Zé, mas o que é aquela carga positiva e essa negativa? Isso aqui eu vou chamar de DDP. Ok? Isso é o que eu vou chamar de DDP, uma chamada diferença de potencial. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento. Eu posso pegar aqui? Olha só, pessoal. Achei que era detetives do prédio azul. Hã? Detetives do prédio azul. Olha aqui, pessoal. Todo mundo já viu uma pilha na vida? Pilha. Já viram pilha, né? Pilha normal, pilha palito, pilha de controle remoto, pilha de... Já tinha pensado merda, mas olha só, todo mundo já viu pilha na vida, né? Pilha. Como é que é uma pilha? Uma pilha é um negócio assim, né? Ok? Vocês já pararam para ver que a pilha tem uma polaridade? Tem um lado negativo e um lado positivo? Pelo amor de Deus, digam que sim, né? Esse lado é positivo e esse lado é negativo, né? Tá vendo esse positivo aqui? Esse aqui, ó. Tá vendo esse negativo aqui, ó? Esse aqui, ó. Daí sabe o que tu faz, ó? Tu pega e liga um fio aqui, ó. Liga um fio, ó. Ó, um fio, ó. Os elétrons do fio vão tender a fazer o quê?
os elétrons do fio vão tender a vir para o lado positivo. Isso que tu está vendo aqui, ó, isso que tu está vendo aqui, ó, isso aqui, ó, negativo, positivo, DDP, fio, é isso aqui, ó. Vira para lá, cameraman. É isso aqui, ó, é a mesma coisa. Todo mundo entendeu? Então pergunto para vocês, pessoal, o que é necessário para se ter corrente elétrica? Elétrons livres. E os elétrons livres estão aonde? No fio. E além de ter os elétrons livres, eu preciso ter uma DDP. Quem dá essa DDP é a bateria, que depois eu vou analisar com vocês. Eu primeiro estou querendo discutir o que é corrente elétrica. Tá? Então, para se ter corrente elétrica é necessário duas coisas. Elétrons livres que estão no fio, mais uma DDP. Agora a questão é, como é que eu faço para calcular essa coisa chamada de corrente elétrica? Pessoal, barbada. Vamos supor que tu queira calcular a corrente elétrica que passa por um fio, ok? Quando tu tem elétrons cruzando por aqui, tu não tem uma quantidade de carga total passando pelo fio? Agora eu te pergunto, para essa carga total cruzar pelo fio, não demora um tempo? Tu não vai me achar que os elétrons estão andando aqui numa velocidade infinita. Eles demoram um tempo para sair daqui e chegar aqui. Então olha só, para cruzar por esse fio essa quantidade de carga, demora um tempo. E é assim que eu calculo corrente. Corrente elétrica é a quantidade de carga que passa pelo fio dividido pelo tempo que demora para essa carga passar. Tá, mas agora olha só um pouquinho. Como é que eu vou fazer para calcular a quantidade de carga total que passa pelo fio? Se aqui estiverem passando 5 elétrons, qual a carga de 5 elétrons? 5 vezes a carga do elétron. Se aqui estiverem passando 10 elétrons, qual a carga total que passou por ali? 10 vezes a carga do elétron. E se estiverem passando N elétrons, qual a carga total que passou por ali? N vezes a carga do elétron. Só pelo amor de Deus, eu só abri isso aqui nisso, pessoal. Tá? Deu para entender? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilinho? Tá, pessoal, e qual a unidade que aparece para a corrente? Carga total dado em Coulomb. Tempo dado em segundo. Coulomb por segundo me dá ampere. Então a gente mede corrente elétrica, pessoal, em ampere. Vocês já devem ter ouvido falar em amperímetro, amperagem. Amperagem, amperímetro é tudo associado à corrente elétrica. Ok? Agora, pessoal, fala. Como diferenciar o Q da eletrodinâmica do Q de calor? Pessoal, a letra que vocês vão usar é o menos importante, pessoal. A letra é o menos importante. Só que você tem que pensar, calor é uma quantidade de energia. Aqui é carga elétrica, são elétrons em movimento, não... De novo, a letra é o menos importante. A gente poderia utilizar outra letra ali. Eu estou usando as letras que normalmente os livros usam, tá? Mas a princípio não, isso não vai ser um problema. Tá? Se vocês olham o I de corrente elétrica, em nenhum momento isso aqui vai dar... a definição de corrente elétrica vai ter associado a calor sendo transmitido para o fio. Tu até depois vai ver uma coisa chamada de efeito Joule. Que quando a corrente passa por um fio, o fio esquenta. Mas daí é calor, não, é outra definição, é outra definição. Não se apeguem à letra, pessoal, que a gente está usando. Não se apega à letra. Senão vocês vão ficar doidos. E a corrente elétrica, né? E a corrente elétrica. Tem outro aí? Agora a questão é a seguinte, pessoal. Quantos tipos de corrente podem ter? Para terminar.
Pessoal, quantos tipos de corrente elétrica podem ter? Pode ter a chamada corrente elétrica contínua e a chamada corrente elétrica alternada. Qual a diferença da corrente elétrica contínua para a alternada, pessoal? Corrente elétrica contínua. Os elétrons estão sempre para o mesmo lado do fio. Ok? Alternada. Os elétrons vão e vêm, 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 vão e vêm. Tranquilo? Corrente contínua, sempre para o mesmo lado. Alternada, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Como é que aparece isso graficamente? Parece assim, ó, rapaziada. Corrente contínua, tá? Corrente alternada. Aqui eu tenho a corrente sempre para o mesmo quadrante do gráfico. Então a corrente está sempre indo para o mesmo lado. Tá? Então, ó, corrente sempre para o mesmo quadrante significa dizer que os elétrons estão sempre indo para o mesmo lado. Agora, se eu encontro um gráfico de corrente que é assim, ó, vai para o quadrante, vai para outro quadrante, vai para outro quadrante, vai para outro quadrante, vai para outro quadrante, os elétrons querem dizer que estão indo uma hora para um lado, uma hora para o outro, uma hora para o lado, uma hora para o outro, uma hora para o lado, uma hora para o outro. Aonde eu encontro cada tipo de corrente? Contínua, pilha, bateria. Alternada, eu encontro em tomada. Pessoal, as tomadas da casa de vocês dão corrente alternada, tá? Transformadores, alternadores e usinas. Tranquilo? Só tem um tipo de usina, pessoal, que gera corrente contínua, que seria a usina fotoelétrica, ou fotovoltaica. Todas as outras usinas geram correntes chamadas de alternadas. Isso aí depois vocês vão ver mais adiante quando a gente entrar em eletrodinâmica, em eletromagnetismo. Tranquilo, pessoal? Esgotou o tempo já? Dúvidas? Dúvidas? Dá tempo de dúvida? Tem uma pergunta. Todo mundo aí? Me fizeram uma pergunta sobre a corrente real e a convencional. Pessoal, assim, ó, vira o cameraman, ó, vira a câmera ali, cameraman. Ó. Pessoal, a gente sabe que os elétrons são negativos, tá? Elétron é negativo. E elétron, como é negativo, gosta de positivo. Então, os elétrons vão para o lado positivo da bateria, ok? Essa é a chamada corrente real, né? Que realmente existe. Real. Tá? Só que, lá em 1800 e Guaraná com rolha, tá? Quando o Volta, o Galvani, o Ampère, eles começam a descobrir as propriedades das correntes, eles acham que as correntes são constituídas por partículas positivas. Eles acham. Pessoal, e lembra de outra coisa, nessa época não tinha nenhum modelo atômico muito bem entendido ainda. Mas os caras achavam que a corrente era de partículas positivas. E as partículas positivas se movem para onde? Para o lado negativo. E nessa época, os caras criam todas as regras da mão direita do eletromagnetismo. Não sei se vocês lembram das regras da mão direita, mas eu tenho corrente, campo, força. Eu utilizo corrente elétrica aqui. Isso, pessoal, é 1890. O modelo de Bohr é de 1913. Então, assim, ó, os caras não sabendo que as partículas que constituíam a corrente eram os elétrons, achando que eram partículas positivas, eles acham que as partículas positivas vêm para o lado negativo. E criam essa corrente como sendo a convencional. Essa convencional é o que vocês utilizam na regra da mão direita no eletromagnetismo. Só que, pessoal, como os caras em 1800 achavam que a corrente era isso, e fizeram as leis do eletromagnetismo em cima dessa, hoje em dia ainda se usa convencional. Só para não ter que inverter a regra da mão direita.
Mas é uma questão que não vai mudar em nada na hora de fazer uma questão, um problema, tá? Não vai mudar em nada. A corrente convencional é que se convencionou a corrente nesse lado no momento que eles não sabiam quais eram as partículas que geravam a corrente. Deu para entender? Sim? Sim? Tá. Sexta-feira estamos aí. Beijo na bunda e bons estudos.